Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 34 do livro de Jeremias. Isso aí. Um capítulo bem forte, né? Muito. O cenário ali é de tensão máxima, sabe? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Com todo o seu exército. exato, estava cercando Jerusalém e também as poucas cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, né? Pois é, eram as últimas praticamente. E aí, nesse clima, chega uma mensagem divina para Jeremias, direcionada ao rei Zedequias. E a mensagem não era nada animadora. Não mesmo, um aviso direto. Olha, a cidade vai cair, vai ser entregue aos babilônios, vai ser queimada. E o próprio Zedequias. Seria capturado, teria que encarar o rei da Babilônia, tipo, face a face, e depois seria levado para lá, para o exílio. Um destino terrível. Mas tinha um detalhe, né? Uma promessa um pouco diferente no meio disso tudo. Tinha, é curioso isso. Uma promessa de que ele, Zedequias, não morreria pela espada. Isso, morrer em paz e receberia as honras fúnebres dos reis dos antepassados dele. Uma coisa meio agridoce, talvez. Exatamente. E é bem nesse momento, com o cerco apertando, que surge outra questão crucial. Ah, a questão da aliança interna. Essa mesma. O rei Zedequias resolve fazer um pacto, uma aliança solene com o povo lá em Jerusalém. E qual era o objetivo? Libertar os escravos hebreus, homens e mulheres. A ideia era que nenhum judeu deveria manter outro judeu como escravo. Entendi. E no começo parece que deu certo, né? Deu. No início, os líderes, o povo, todo mundo que fez parte do pacto concordou e libertou os escravos. Parecia um ato de justiça, um arrependimento, talvez. Podia ser visto assim, um momento de retidão coletiva, de seguir a lei. Mas Ah, sempre tem um mas. A coisa não ficou assim, né? não mesmo. Pouco tempo depois, eles mudam de ideia. Simplesmente. Como assim? Voltam atrás. Vão lá, pegam de volta os homens e mulheres que tinham libertado e forçam eles a serem escravos de novo. Nossa, que reviravolta. E isso aos olhos de Deus, imagino. Exato. Aí a mensagem que vem por Jeremias depois disso é dura, muito dura. Faz sentido. Lembra daquela aliança antiga lá da saída do Egito? Que já falava sobre libertar escravos hebreus a cada 7 anos. Sim, lembro. Então, o texto diz que os antepassados deles já tinham ignorado isso. E agora eles tinham feito certo por um momento. Tinham proclamado a liberdade, selado o pacto no templo. Isso, na casa de Deus. Mas ao voltarem atrás, foi como se profanassem o nome de Deus. Uma hipocrisia tremenda, né? Com certeza. E qual a consequência direta dessa quebra de palavra? A consequência é terrível e irônica. Deus proclama uma liberdade para eles também. Que tipo de liberdade? Liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Ou seja, a destruição. Ele se tornaria um motivo de horror para todo mundo. Pesado. Uma liberdade que ninguém quer. Exatamente. Porque eles não deram liberdade uns aos outros. E tem aquela imagem forte do bezerro. Ah, o bezerro cortado em 2? Esse mesmo. Era um ritual de pacto antigo. Quem passava entre as partes do animal estavam dizendo: que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com este animal, se eu quebrar o pacto. Entendi. E como eles quebraram? Agora Deus diz que vai entregar eles, líderes oficiais, sacerdotes, o povo todo que violou o pacto, na mão dos inimigos. E os corpos deles? Serviriam de comida para as aves, para os animais selvagens. Uma imagem bem gráfica do fim. E isso incluía o rei Zedequias e os oficiais dele. Sim. E o exército babilônico, que tinha até dado uma recuada temporária, Voltaria. receberia a ordem divina para voltar para tomar Jerusalém, queimar tudo, cumprir a sentença. E a sentença estava diretamente ligada a essa falha interna, essa injustiça. Fica bem claro, então, né? Queda de Jerusalém e o destino do rei, todo conectado não só com a rebelião política contra a Babilônia, Mas principalmente com essa questão moral social. A quebra de um pacto interno, a injustiça contra os próprios compatriotas, uma infidelidade a Deus depois de uma promessa feita em nome dele. é impressionante como o texto amarra essas duas coisas, a crise externa e a falha interna. Pois é. E isso deixa a gente pensando, né? Qual o peso da justiça social, da fidelidade aos nossos pactos, principalmente aqueles que envolvem a liberdade e dignidade das pessoas dentro da nossa própria comunidade. Será que isso é visto como algo fundamental para a estabilidade?
para o destino de um povo, mesmo quando se está enfrentando uma crise externa enorme? Exato. Fica a reflexão: qual é o peso real de uma promessa quebrada? Especialmente uma promessa que afeta a vida e a liberdade do outro.